Tá? Então, hoje nós vamos conversar. Espera um pouquinho, deixa eu só voltar meu vídeo aqui. Isso. Nós vamos falar hoje sobre o estresse, a empatia, o perdão, a gratidão e a relação de tudo isso com a espiritualidade. Normalmente as aulas que vocês têm na faculdade de medicina, em especial, é focado no quê? Na doença, é focado no tratamento e é focado no doente. Mas quando a gente fala de uma relação médico-paciente, tem que ter o outro lado também, o lado do profissional de saúde, o lado do médico, do enfermeiro, seja quem for o profissional aí, porque a gente acaba negligenciando a vida do profissional. Quando a gente fala de humanização da medicina, que o que é humanização? Você tratar o paciente como um ser humano. Mas será que está tendo uma humanização do profissional de saúde? Ele está recebendo essa contrapartida? O meio que ele trabalha, a sobrecarga a qual ele é submetido, é um meio humanizado ou não? Pede-se demais o profissional de saúde e dá-se muito pouco. Tanto é que é fato que muitos profissionais de saúde têm problemas com restrição de sono, dormem muito pouco, consequentemente são muito estressados, tem abuso de álcool, abuso de drogas, abuso até do tabaco, porque muitas vezes eles estão numa panela de pressão sendo submetidos a uma carga muito alta de estresse e não se tem esse olhar pro profissional de saúde. Então, essa disciplina de medicina e espiritualidade, é claro que vem trazer um novo olhar para a relação médico-paciente, focando no paciente, no cuidado do paciente, mas também nós temos que olhar o profissional de saúde. Nós temos que cuidar da saúde desses que cuidam dos outros, e principalmente a saúde mental, né? Quantos colegas nossos estão com depressão, com síndrome do pânico, com doenças muito graves, aí muitas vezes debilitantes, porque não se deu o devido cuidado à sua saúde mental. Então vamos lá, o que é o estresse então? São experiências que causam sentimentos de ansiedade e de frustração. E acabam esses sentimentos nos empurrando para além da nossa capacidade. O estresse agudo muitas vezes é importante. Se você é colocado frente a um perigo, se você tem uma reação de estresse, você ou corre ou você vai lutar contra aquele fator estressante e buscar a solução do problema. Mas quando torna-se um estresse crônico, isso que acaba trazendo os malefícios. E ele acaba então empurrando para além da nossa capacidade. Como que é o profissional de saúde? Você está ali atendendo um paciente, mas você olha, abre a sala e tem mais 50 às vezes esperando para ser atendido. Imagina trabalhar num hospital desse aqui, ó, com pessoas morrendo na maca, com muita dificuldade e a gente muitas vezes não conseguindo fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é cuidar das pessoas, mas a gente não tem meios para isso. E nesse momento em particular, nós estamos sendo submetidos a uma carga extra de estresse, que é a pandemia do Covid, né? Que o profissional de saúde deixa a sua família, deixa a sua casa, a segurança da sua casa, para ir para um pronto atendimento, para uma enfermaria ou para uma UTI, para tratar de pessoas que estão contaminadas com uma doença altamente contagiosas. Ele não sabe como que ele vai voltar para casa, se não vai levar esse vírus para casa e acaba contaminando a sua família. Isso sem dúvida nenhuma e acaba causando uma carga extra de estresse nos pacientes. E quais são as causas desse estresse? São as pressões que a gente é submetido. Às vezes a gente se sente como uma panela de pressão, mas daquela prestes a explodir mesmo, tá? Pressão do tempo, em que a gente tem que resolver muita coisa num curto espaço de tempo. Quantas vezes a gente já não ouve as pessoas falarem assim: puxa vida, o dia tinha que ter 30 horas, 40 horas, o dia podia ter 100 horas.
que se você não se organizar, não der prioridade para as coisas realmente importantes, você não vai conseguir resolver tudo. Dificuldades diárias no trabalho e em casa, principalmente as mulheres que têm uma jornada dupla aí, né? Tem que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar fora também. Muitos homens também fazem esse mesmo papel. Então, é uma carga de estresse. Insegurança econômica. Imagina agora nessa situação que está tudo parado, a economia parada, o quanto isso não está gerando de estresse para todo mundo. Problemas de saúde, se você tem uma doença muitas vezes grave, como nós conversamos há 2 semanas, do câncer, tá? O quanto isso gera de estresse não só na pessoa, mas também nos seus familiares, nos seus amigos. Conflitos interpessoais, quando a gente tem uma briga conjugal, às vezes com a esposa, ou com o namorado, com a namorada, ou com um colega, o quanto isso acaba gerando de estresse. E quando tem uma situação que ameaça a vida, você tem um acidente, tem um desastre natural, uma violência, e daí evoca aquela clássica reação de lutar ou fugir, né? E o estresse ele pode ser tanto agudo quanto crônico. O estresse agudo, muitas vezes, ele acaba vindo e indo embora sem trazer nenhuma consequência. Mas o estresse, quando torna-se crônico, é que geralmente pode trazer consequências para a nossa saúde. E ser estressado, como que é uma pessoa estressada? Muitas vezes é só a gente olhar para o espelho que a gente vai saber como que é essa pessoa estressada, né? Mas normalmente são pessoas muito ansiosas e ou deprimidas. Ansiedade é quando você fica prestando atenção no futuro. Você fica muito se preocupando, pensando somente no futuro. Você fica sempre naquela ansiedade do que vai acontecer. E a pessoa deprimida geralmente é aquela que fica se lamentando do passado, das situações que aconteceram no passado dela. Então, geralmente o estressado está ou ansioso ou deprimido. Geralmente dorme mal à noite, perde a noites de sono aí tranquilas, começa a comer comidas gordurosas, altamente calóricas. Só presta atenção em vocês mesmos, na época de prova, que tem que estudar, tá cheio de provas, cheio de cobrança, aquele estresse. O que a gente gosta de comer? Ah, um lanche do McDonald's, uma bolacha, comidas calóricas e muito gordurosas. Abuso de álcool, de tabaco, de drogas, isso é comum também. A pessoa que é estressada geralmente busca uma saída desse estresse através do vício e que acaba causando um outro problema, né? Acaba tendo um outro problema, um problema extra aí. Tá? Acaba negligenciando os amigos. Deixa aquela pessoa que é estressada, deixa de procurar os amigos para sair, para conversar, para ter uma descontração. Para de tirar folga. Tem tantas pessoas que falam, principalmente no meio médico, puxa vida, faz cerca de 20 anos que eu não tiro férias, como se isso fosse assim, olha, uma grande glória, eu não tiro férias, não tiro folga. Não pode, precisamos tirar folga, precisamos tirar férias. Se engajar, acaba negligenciando em praticar atividades físicas regulares. A gente fala com frequência para os nossos pacientes, tem que praticar uma atividade física, não pode comer comida gordurosa, altamente calóricas, mas a gente, por estar até submetido ao estresse, acaba negando tudo isso, fazendo tudo ao contrário. O uso de medicamentos, de ansiolíticos, agentes promotores do sono, e isso é particularmente grave no meio médico, porque nós temos facilidade. É só ir lá, eu mesmo faço uma receita e vou na farmácia e compro um ansiolítico, um indutor do sono, algum medicamento, e isso com certeza acaba trazendo consequências no futuro, muitas vezes, dependência aí. Aí você vai tomar um chá para acalmar e no chá está escrito mate. E como que o corpo ele reage ao estresse? Agudamente, tem liberação de catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina, e faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca e da pressão arterial. É aquela palpitação que a gente sente quando tem aquele nervoso, aquele estresse agudo, e fica até com o rosto vermelho, né? Muitas vezes por aumento da pressão arterial. Isso pode ter consequências cardiovasculares. É claro que é muito mais difícil na idade de vocês, mas pessoa de 40, 50 anos de idade, se já tiver algum grau de obstrução da coronária, uma insuficiência coronariana, quando tem esse estresse agudo
que aumenta a frequência cardíaca, com o aumento da frequência, aumenta o consumo de oxigênio do coração. Só que, se você não tiver como chegar mais sangue para o coração, pode levar a uma isquemia e, consequente, a um infarto agudo no miocárdio. Então, pode ter complicações graves do estresse, mesmo agudo. E tem a liberação do cortisol. O cortisol nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Que ele é o quê? É o principal hormônio que influencia o sistema imunológico do nosso organismo. Ele é muito sensível ao estresse psicológico e social. O estresse psicológico e social, ele estimula a liberação do cortisol. E o cortisol pode estar envolvido nos efeitos protetores da religiosidade contra o risco de hipertensão. Não sei se vocês lembram na última aula, quando eu falei dos efeitos físicos, da nossa saúde física, da religiosidade, da espiritualidade, eu falei que as pessoas que são espiritualizadas têm cerca de 40% menos hipertensão arterial. E essa proteção pode ser mediada pelo cortisol, tá? Que a pessoa que é espiritualizada vai ter menores níveis de cortisol. E como que é a fisiologia do cortisol? O hipotálamo, ele produz o CRH, que estimula a hipófise, que vai produzir o ACTH, que o ACTH vai até a glândula adrenal e vai estimular a produção do cortisol. E daí o cortisol vai estimular o sistema imunológico como um todo. E como que é o ritmo circadiano do cortisol? Então o cortisol ele começa bem baixinho aqui, ó, ele tem um pico por volta das 9 horas da manhã e depois ele regride, esse é o fisiológico. Como tem esse pico às 9 horas da manhã, aqui um dado importante é o seguinte, sempre que vocês forem tomar ou prescrever um corticoide para o paciente, que é o Predicin, o Meticortem, é importante que seja tomado às 9 horas da manhã, porque quando tem esse pico do cortisol, então é quando fisiologicamente ele teria uma melhor ação também medicamentosa, porque ele é um potente anti-inflamatório, né? E como que é quando a pessoa é estressada? Olha a diferença da curva aqui e da curva neste momento. Tá? Olha como é bem mais alto os níveis de cortisol, e depois tem uma queda abrupta e praticamente fica aqui 6 horas sem cortisol. Tá? Então, olha a diferença. E você se espiritualizar, mesmo meditação, ela é um efeito protetor contra a liberação do cortisol. Aqui em pessoas com HIV, no ano 2002, foi feito um trabalho avaliando a religiosidade e a espiritualidade e mostrou que o quê? Que a religiosidade produziu correlações fortes e significativas com menos sofrimento, mais esperança, apoio social, comportamentos de saúde, a pessoa começou a se cuidar mais, a tomar mais os antirretrovirais, ajuda aos outros e níveis mais baixos de cortisol, para aquelas pessoas que eram mais espiritualizadas. O HIV, a AIDS, hoje mudou o seu padrão. Hoje é considerado uma doença crônica que só alguns pacientes que acabam morrendo em decorrência da AIDS. Mas neste período aqui, quando eu fiz o meu internato, a minha residência, o HIV AIDS era uma sentença de morte. A pessoa ter o diagnóstico de AIDS, de HIV, realmente era muito grave, porque os medicamentos não eram tão efetivos. A relação entre o comportamento religioso e os resultados de saúde não se deveu ao apoio social. Porque você achava assim, não, porque a pessoa que é religiosa, ela tem um apoio social da comunidade, da igreja, então por isso que ela tem o melhor comportamento de saúde, tem menos estresse e tudo mais, mas não se deveu a esse apoio social, e sim as concentrações urinárias de cortisol, ou seja, quando ela tem uma concentração urinária menor de cortisol, ela tem melhores índices de saúde. Tá? E também o comportamento altruístico, dela ajudar as outras pessoas, teve uma relação com a sobrevida mais longa. Tá? Esse trabalho de 2004, que mediu o cortisol em mulheres com fibromialgia, tá? Mostrou que pacientes moderadas ou altamente religiosas têm baixos níveis de cortisol. Tá? Então, aqui, você ser religioso é um efeito protetor contra esse estresse. E o Walton mostrou que níveis mais baixos de cortisol, da aldosterona e da norepinefrina entre indivíduos que praticavam
a meditação transcendental. Isso é um dado importante que nós, profissionais de saúde, deveríamos criar o hábito de praticar a meditação. A meditação transcendental é um pouco mais difícil, requer mais tempo, mais um treinamento melhor. Mas a mindfulness, que é a meditação da atenção plena, às vezes com 5 minutos por dia, você já consegue ter os benefícios da meditação. Eu sempre falo para os alunos, quando estão no internato, a gente conversa, tudo, quando você estiver num plantão, às vezes estressante e tudo mais, teve 5 minutinhos, vai lá para o seu consultório ou no conforto, se desligue, faça uma meditação, 5 minutos, 10 minutos que seja, você vai ver como você vai estar muito melhor para continuar com as suas obrigações. Tá? Esse trabalho grande aqui, quase 1.000 taiwaneses idosos, sendo que 92% pertenciam a tradições não católicas, principalmente o taoísmo e o budismo, mostrou um resultado diferente desse que eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando que o cortisol em pessoas espiritualizadas apresenta níveis mais baixos. Mas nesse grupo de pacientes não foi encontrada uma relação entre crenças ou práticas religiosas e o nível de cortisol. E como que o nosso corpo reage ao estresse? Quando você tem aquele estresse, como é que ele reage? Tá? Tem uma palavra que chama alostase. Alostase é você alcançar a estabilidade através da mudança. Sempre que o nosso corpo ele foge da homeostase, daquele que é o normal dele, ele tenta se readaptar para voltar para a normalidade. Então, quando você tem um estresse, acaba saindo da normalidade, mas ele tenta buscar essa volta para a normalidade. E como que é a alostase do estresse? Você tem aquele estresse percebido, né? Tem um processamento cortical no nosso cérebro e acaba ativando nosso sistema límbico. O sistema límbico vão abrir duas frentes. Um aqui que eu mostrei para vocês, do hipotálamo, que vai chegar até a produção do ACTH na hipófise e a liberação dos corticoides, tá? O cortisol aqui. E o sistema límbico acaba ativando também o hipotálamo, e o hipotálamo vai ativar o quê? O sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, para a liberação da epinefrina, norepinefrina e a acetilcolina, e que acaba trazendo as consequências do estresse. Olha, esse gráfico é muito interessante, que é o seguinte, vamos imaginar que isso seja o comportamento da pressão arterial. Você tem uma pressão baixa, normal, tem o estresse aqui e faz o quê? Aumenta a pressão arterial. E depois o que acontece? Ela vai diminuir e voltar para níveis muito próximos do que era antes. Vai ter uma recuperação, tá? Mas quando você tem esse estresse repetitivo, o que acontece? Vai, sobe a pressão, desce, sobe a pressão e desce, sobe a pressão e desce. Como que seria a adaptação normal? Tá? A adaptação normal seria isso aqui, ó. Na primeira vez que estimulou, você foi lá, a pressão estava de 12, vamos imaginar sistólica, foi para 15, ela caiu para 12 de novo. Daí estimulou de novo, ela não vai chegar em 15, chegou em 14, chegou em 14, chegou em 13, chegou em 13, chega uma hora aqui ó, que vai chegar a 11, 11,5, 12, mas não chega mais lá em cima. Essa é a adaptação normal, que seria o ideal, tá? Mas o que acontece quando nós somos submetidos a essa repetição crônica aqui, e que você não consegue mais recuperar, não recuperar mais? A pressão que era de 10, 12, foi 13, 14, 15, chegou a 16 e vai manter aquela pressão alta, tá? Que muitas vezes é a hipertensão arterial sistêmica. A alostase cronicamente aumentada pode levar então a alguma doença, principalmente as doenças cardiovasculares, que são as mais acometidas aí. Então, quando você tem essa carga crônica, a gente chama de carga alostática ou uma sobrecarga, que é o desgaste resultante do estresse excessivo ou do gerenciamento ineficiente da alostase. Ele não abaixa mais a pressão, ele fica sempre elevada, não desligando a resposta quando ela não é mais necessária. E quais são os mediadores dessa alostase? É o cortisol, que eu falei para vocês, atividade simpática, adrenalina e noradrenalina, as citocinas pró-inflamatórias. Isso tudo é uma bomba para o nosso organismo, para o funcionamento, para o bom funcionamento do organismo. Vai causando uma série de complicações que, com certeza, vai levar
até as doenças. E tem um declínio da atividade parasimpática. Não sei se vocês já estudaram o sistema nervoso autônomo. Nós temos simpático, que ele estimula, que faz aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, e a parasimpática, ele faz o quê? Ele inibe a simpática. Só que, no caso aqui do estresse, tem tanto um aumento da simpática quanto uma diminuição da parasimpática. Isso tudo é sem dúvida, uma bomba relógio aí, tá? Esse é um tema bem interessante que eu queria conversar com vocês, com relação à restrição do sono, né? O que é a restrição de sono? Você ter 4 horas de sono por noite. Não é assim, uma vez, véspera de uma prova para você ficar acordado, ou vou numa balada. Não, é aquela pessoa que tem uma restrição crônica do sono, que dorme só 4 horas por noite. O que leva a essa restrição de sono? O aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de cortisol e de insulina no período noturno, aumenta o apetite por elevação da grelina e diminuição da leptina, aumenta os níveis das citocinas pró-inflamatórias e aumenta a massa corporal e da obesidade. No que aumentou o apetite, você acaba comendo mais comidas gordurosas, comidas altamente calóricas, e vai aumentar a massa corporal e a obesidade. E também leva o quê? Uma diminuição do tônus parasimpático. Por isso que temos que lutar contra o estresse, que o estresse, uma das consequências dele é, sem dúvida nenhuma, a privação do sono. A restrição do sono vai levar ao quê? A um comprometimento cognitivo. Por isso que a gente sempre fala para os alunos, não adianta estudar só na véspera da prova, ficar lá a madrugada toda, você vai estar cansado, não vai conseguir aprender nada, tá? Vai dar nível cronicamente, quando você tem restrição do sono, tem esse comprometimento cognitivo. E o cérebro é o principal regulador do sistema neuroendócrino, autonômico e imunológico, tá? Essa sobrecarga, esse estresse crônico vai levar ao quê? Uma atrofia de neurônios do hipocampo e do córtex pré-frontal, tá? Tanto pré-frontal quanto do hipocampo vai ter uma hipotrofia dos neurônios. E o que faz essas regiões? Eles são responsáveis pela memória, pela atenção seletiva e pela função executiva. Aquela pessoa que é altamente estressante, eu não consigo me lembrar onde que eu coloco as chaves, eu estou tendo esquecimento disso, daquilo. Muitas vezes já é uma consequência desse estresse crônico, tá? E ocorre uma hipertrofia dos neurônios na amígdala, que acaba levando o quê? A medo, ansiedade e agressão. Então, o estresse crônico, ele compromete a capacidade de aprender e de tomar decisões. E aumento da ansiedade e da agressividade. Síndrome de burnout, tá? Burnout até que está na moda, o pessoal tem falado bastante, saindo em publicações e revistas, tudo mais em relação ao burnout. Burnout é o auge do estresse crônico. É quando a pessoa realmente ela se queima por causa do estresse. É o ponto máximo do estresse profissional, é o burnout. Pode ser encontrado em qualquer profissão. Mas quais profissões que vocês acham que são mais acometidas? São aquelas que têm um impacto direto na vida das outras pessoas. Vocês conhecem alguma que tenha impacto direto na vida da pessoa? Que está no momento do nascimento da pessoa, está no momento de dor, momento de que ela tem uma doença grave e até no momento que ela morre, tá? Claro, somos nós, os profissionais de saúde, são muito acometidos pelo burnout e temos que nos policiar, tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha do burnout, tá? Então, são os profissionais de saúde em geral, jornalistas também são acometidos, advogados, professores, e tem até mesmo pessoas voluntárias que acabam chegando ao burnout. Não tem ninguém que está protegido totalmente, mas tem aqueles que são mais acometidos. Quais são? Os workaholics. Workaholics são aqueles viciados em trabalho, que são loucos. Não, eles se identificam bastante com o trabalho, gostam demais daquilo que faz. E geralmente o profissional de saúde, ele gosta demais do que ele faz. Faz por prazer, faz por aquela gana realmente de ajudar as pessoas. Vivem para o trabalho e tem níveis de exigência muito alta. E o profissional de saúde tem que ter nível de exigência muito alto, porque ele está lidando com a vida da pessoa. Se ele cometer uma falha, uma negligência,
pode acontecer o quê? A morte da pessoa. Então tem esse nível de exigência muito alto. E a gente acha que o workaholic é aquele grande executivo de empresas multinacionais. Não, 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 não. Nós temos no nosso meio colegas nossos que a gente percebe que falam, opa, esse aí, se não é um workaholic, está caminhando para tal. E quais são os sintomas da síndrome de burnout? Problemas de relacionamento com colegas, clientes e chefes. A pessoa passa a não conseguir trabalhar em equipe, a não conviver com outras pessoas e ela tem esses problemas de relacionamento. Falta de cooperação entre os colegas de trabalho, que eu falei, o trabalho em equipe hoje em dia é muito importante, muito valorizado pelas empresas e a pessoa acaba não conseguindo mais essa cooperação. Vai ter o quê? Uma falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque tudo tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que trabalhar, gostar do que eu faço, me dedicar, mas eu tenho que ter a vida familiar. Tenho que ter meus filhos, minha esposa, meus pais, seja lá quem for, mas tem que ter esse equilíbrio. Os amigos, tem que ter tudo equilibrado. E a pessoa, quando está com burnout, ela fica com fadiga, com cansaço constante, distúrbios do sono, dores musculares, de cabeça. Vocês conhecem alguém aí da classe de vocês que possa ter burnout? Acho que muitas vezes nós mesmos, né? E não precisa ser durante todo o tempo, mas em momentos, épocas de prova, de estresse e tudo mais. E preste atenção, conforme for aumentando o grau de exigência de vocês, conforme for entrando nos anos mais avançados, no internato, depois na residência, se isso não pode estar acontecendo. Se estiver acontecendo, tem que procurar ajuda, tem que buscar ajuda. Hoje, muitos serviços de residência já têm apoios psicológicos para auxiliar os jovens residentes a lidarem com as situações da morte, do sofrimento e ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Olha lá, falta de apetite, depressão, perda de iniciativa, dores de cabeça frequentes, pode levar ao alcoolismo, o uso de drogas e até mesmo ao suicídio, tá? Aquelas pessoas que estão com burnout, muitas vezes acabam chegando no momento que praticam o suicídio. Que quem pratica o suicídio, gente, não está querendo a morte, ela está querendo se livrar de uma dor, a dor de viver, por essa dificuldade que ela tem em conviver com as pessoas, conviver com o seu trabalho, conviver com as suas dificuldades, que dificuldade todos nós temos, mas a partir do momento que isso fica muito forte, ela acaba vendo como a única saída o suicídio. Então nós temos que prestar muita atenção, até acaba uma reflexão aqui, e prestar atenção nos nossos colegas, tá? Quando vê que está tendo algum comportamento diferente, está deprimido, ou algum familiar, procurar ajudar, porque o suicídio tem prevenção, sim. No dia a dia, a pessoa fica muito arredia, fica isolada. Aquela pessoa que muitas vezes era extrovertida, contava piada, estava sempre com os amigos, ela vai se retraindo, vai ficando mais introvertida, ela fica mais irônica, fica a pessoa cínica e a produtividade acaba caindo dessa pessoa, tá? Muitas vezes ele chega numa situação e fala, não, eu preciso tirar férias. Daí tira as férias de 15 dias, que seja. Quando volta para mesmo dia a dia que ele estava sendo submetido e rapidamente volta para aquela postura anterior. Então pode ter resolvido durante aqueles 15 dias de férias, mas quando voltou depois de 2, 3 dias já está de novo na situação do burnout. Tá? E quando nós percebemos que estamos estressados, tá? Ou até um paciente nosso pode estar estressado, um colega, um familiar, o que eu posso fazer? Tá? Ter perspectivas positivas sobre a vida, sonhar, tá? Nós temos que ter sonhos, nós temos que buscar os nossos sonhos e ter disciplina para buscar realizá-los, tá? Ter uma boa autoestima. A gente sabe que muitas vezes é difícil isso, precisa de um trabalho mais aprofundado, mas buscar essa boa autoestima. Isso tudo tem consequências duradouras para a saúde, nesse trabalho aqui que já foi publicado. Tem que ter bom apoio social. O apoio social pode ser, por exemplo, a atlética de vocês.
tá? Para vocês poderem se confraternizarem, praticar uma atividade física, ter um objetivo. Ah, não, vai ter a intermédia, precisamos lutar, precisamos melhorar os nossos índices aqui para uma intermédia. Mas esse apoio social pode ser dentro de uma religião também. Você vai buscar aquele apoio social e pessoas que pensam mais ou menos parecidos com você, ou apoio social no seu núcleo familiar também. Isso tem uma influência positiva naquela carga alostática, aquele estresse crônico, diminui aquele estresse crônico. O afeto positivo, tá? Você tentar olhar o lado bom das coisas. A gente tem uma tendência a olhar só o lado ruim das pessoas, as dificuldades e tudo mais. Não, vamos ver as coisas boas que acontecem, as boas experiências. E isso acaba nos contaminando com boas vibrações, com bons pensamentos, tá? Com esse afeto positivo, tem uma menor produção de cortisol e maior variabilidade da frequência cardíaca, tá? Maior atividade parasimpática. Amigos e interação social, manutenção de uma perspectiva saudável da vida. A solidão é associada a respostas maiores do cortisol. Então, evitar ficar muito sozinho, ter sempre pessoas para a gente conversar, poder se abrir, poder desabafar. Às vezes que seja um profissional, que seja um psicólogo, um psiquiatra, para nos ajudar a encontrar saídas, a poder desabafar, às vezes, os problemas que nós estamos vivenciando. Melhor da quantidade e da qualidade do sono. Eu falei da quantidade, né, que é das 4 horas de sono, lá da privação das 4 horas de sono, mas é muito importante a qualidade do sono também. E a qualidade do sono eu sempre costumo falar, até para os meus pacientes, assim, que o preparo para dormir tem que ser desde a hora que a gente acorda, tendo os bons pensamentos, boas atitudes. Próximo da hora de dormir, gente, evitar praticar atividades físicas, que isso causa uma, uma liberação mesmo de endorfina, mas de adrenalina, noradrenalina, acaba causando uma excitação que vai dificultar você dormir. Evite assistir filmes que tragam uma carga emocional muito alta, próximo da hora de dormir, filmes de guerra, de violência, mesmo de sexo. Isso acaba trazendo essa carga emocional que vai dificultar você pegar no sono. Faça uma leitura edificante, uma leitura boa, tranquila, ou veja um vídeo tranquilo. Tudo isso ajuda na qualidade e na quantidade do sono. Que um bom apoio social é uma visão positiva da vida, tentar olhar sempre o lado bom das pessoas, das coisas. Manter uma dieta saudável, evitar comidas muito gordurosas, comidas altamente calóricas, evitar fumo, o álcool ou as drogas. Tudo em excesso acaba fazendo mal. Praticar atividade física moderada regularmente. Vocês sabem que praticar atividade física demais também faz mal para a saúde. Então, atividades regulares e moderadas traz inúmeros benefícios para a nossa saúde e até para o sono também, tá? Encontrar um significado e um propósito na vida, tá? Trabalho voluntário, se vocês tiverem oportunidade, que seja ajudar na liga, vai lá na liga de oncologia, fazer uma campanha de prevenção ou diagnóstico precoce de câncer, participar da liga de espiritualidade, participar muitas vezes em religiões, né? Tem lá trabalho voluntário de evangelização e tudo mais. Procurem isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Sempre nós conseguimos tempo. Quando a gente se organiza, você consegue um tempo. A gente, quando trabalha em trabalho voluntário, você acha que você está ajudando os outros, mas não, você que está sendo ajudado, você que está sendo muito beneficiado. Você sai com uma gratificação tão grande que não tem dinheiro que pague aquelas horas que você fez o trabalho voluntário. Tá? E a espiritualização, sem dúvida, é um parâmetro importantíssimo, está mais do que comprovado, que seria como uma vacina ao estresse, a espiritualização. Procure aquilo que te dá as respostas. Seja a meditação, seja participar realmente ativamente de alguma religião, de alguma filosofia, mas procure algo que te dê as respostas, porque nós, principalmente profissionais de saúde, temos que ter essa proteção. Então, agora nós vamos falar sobre a empatia. Tá? A empatia, o que é empatia? Em termos genéricos, você se colocar no lugar do outro.
da outra pessoa. E hoje em dia está muito, mas muito na moda a empatia na medicina, que é você tentar humanizar a medicina através de você se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo para os alunos quando eles estão no ambulatório comigo, você quer ser o melhor médico? Todos falam que querem, né? Primeiro vai estude, tenha uma boa formação técnica, que isso é de suma importância, mas coloque-se no lugar do paciente. Imagine se você estivesse do outro lado da mesa, ou sua mãe, seu pai do outro lado da mesa, como você gostaria de ser atendido. Com certeza, com isso, você vai ser um melhor médico, você vai ter um outro olhar para aquela pessoa. Muitas vezes a gente precisa sentir isso na pele, precisa ter algum, ou você ficar doente, ou alguém na sua família ficar doente, para você verdadeiramente ter esse outro olhar. Vou contar uma história aqui. Eu sou cirurgião, né? E eu, às vezes, acabava a cirurgia, eu ia, falava com a família na sala de espera. Às vezes, tô meio cansado hoje, tô com fome, tô com sede, não ia lá falar com a família, tá? Isso até o dia que a minha filha precisou fazer uma cirurgia. E eu percebi assim o quanto é angustiante cada minuto que você está lá fora da sala de espera e não tem notícias, tá? Então eu senti realmente na pele essa situação e hoje terminou a cirurgia, eu espero só o paciente voltar da anestesia, vou lá, converso com a família, explico como que foi, tudo mais. Então, a partir daquele momento eu consigo sentir essa empatia por quem está lá esperando o paciente. Isso é tudo na nossa vida, na nossa profissão, nós temos que tentar buscar essa empatia. É a capacidade de entender as emoções sentidas por outra pessoa. Não é assim, me colocar no lugar da outra pessoa. Parece uma coisa fácil. Não é. É você sentir a dor da outra pessoa. E eu senti a dor de ficar lá esperando notícias do cirurgião. E a partir desse momento eu consigo sentir a dor daquela outra pessoa. Então a gente isso pode ter um treinamento para que a gente tenha essa empatia e consiga verdadeiramente ajudar os nossos pacientes. A empatia ajuda o médico a formar relacionamento significativo com seus pacientes, o que acaba melhorando a qualidade do atendimento, melhora a percepção de qualidade de atendimento do paciente quando você é empático, quando você consegue acolher o paciente e sentir um pouco daquela dor dele, entender um pouco daquela dor dele. Demonstrar empatia na prática clínica exige que o médico possa ouvir e entender a perspectiva do paciente, olhar pelo olhar do paciente a vida. E isso realmente não é fácil, requer prática, requer um cuidado, a gente buscar isso no dia a dia. Porque nós somos submetidos a uma sobrecarga realmente, assim, ter que atender muitos pacientes em pouco tempo, tudo mais, que você acaba negligenciando, mas não pode. Tem que buscar essa empatia, esse olhar diferente para a medicina. A medicina, eu acredito que hoje está muito em descrédito, porque o médico perdeu essa empatia. Nós temos uma ferramenta para melhorar isso, que é nós mesmos buscarmos a recuperação dessa empatia. Compreender as necessidades do paciente e agir de uma maneira que seja útil, como expressar simpatia, respeito e apoio. Muitas vezes o paciente se abre, conta para você e o máximo que você consegue fazer é escutá-lo, tá? E eu que cuido de pacientes com câncer, chega pacientes às vezes com câncer avançado, já em cuidados paliativos, já está numa situação muito grave e ele quer desabafar, ele quer contar a vida dele, as dificuldades que ele está tendo, que não está conseguindo comer, que está com dor, não está dormindo, isso, aquilo. Eu dou o tempo para eles, tá? Só de você dar essa oportunidade, você já está ajudando o paciente. Cria um vínculo maior com o paciente quando você tem empatia. Você passa a conhecer o paciente melhor, tá? E isso traz benefícios até no seu julgamento de qual é o melhor tratamento para ele, qual é a melhor abordagem para ele. Tá? Maior aderência às suas orientações. Quando você é empático, você melhora essa relação médico-paciente, é claro que você o paciente, a possibilidade dele aceitar uma cirurgia que você está indicando ou de tomar o medicamento que você está passando é muito maior.
e tem esse fortalecimento da relação médico-paciente que é tão buscada. Só que os perigos da empatia. Esse atendimento que eu estou falando, que você tenta ser empático, é centrado no paciente, não é na doença. Você busca o paciente com uma doença, mas você não está preocupado só com a doença dele. Quais são os perigos desse atendimento centrado no paciente? Quando você sente a dor do paciente, você tem maior propensão à exaustão. Tá? Olha o perigo disso. 54 estudos, uma meta-análise, mostrou que de 20 a 43% dos médicos residentes relatam depressão ou sintomas depressivos por causa da exaustão. E quando você é empático, muitas vezes você acaba tendo um maior risco de desenvolver essa exaustão. A prevalência de sintomas depressivos aumenta com o aumento dos anos de treinamento. Aquilo que eu falei para vocês, com a entrada nas disciplinas mais clínicas agora, no oitavo período, e depois quando vocês vão realmente para o internato, conforme vai aumentando o tempo de treinamento, vai aumentando os sintomas de depressão. E tem que buscar se proteger contra isso. Tá? 46% dos médicos mostram alguns sinais de esgotamento, um fenômeno que envolve dificuldades em lidar com o trabalho estressante e as demandas. Olha aquilo que eu falei do burnout e do estresse crônico. 46% dos médicos mostram alguns sinais de esgotamento. Isso não é saudável. Nós temos que ter esse olhar para o médico e tem que ver como que nós vamos auxiliá-los. Tá? A baixa empatia do médico está associada ao esgotamento e à exaustão emocional. Então, assim, muitas vezes você pode falar, não, o médico não é empático porque ele está exausto. Ou será que é o contrário? Ele está exausto porque ele era empático e daí ele deixou a empatia do lado. Então, por isso que tem que ter na nossa vida um equilíbrio, tá? Entre a vida emocional, a vida familiar e a vida profissional. Tem que buscar esse equilíbrio. Você não sabe se é a baixa empatia porque ele está esgotado ou ele está esgotado porque ele tinha empatia, mas acabou deixando essa empatia de lado, até com uma proteção contra a dor. O declínio da empatia pode ser um mecanismo de enfrentamento para uma excitação emocional extrema. Tá? Você é empático, você sente a dor do paciente, tem essa excitação emocional extrema e você faz o quê? Eu vou me proteger, eu vou me fechar, vai decair a empatia porque eu não consigo tolerar essa excitação emocional extrema. Tem que ter um treinamento dessa empatia. Primeiro, sabendo a importância da empatia. É isso que eu mostrei para vocês, uma melhora da relação médico-paciente, o melhor entendimento do paciente. O paciente, ele tem uma percepção melhor do seu atendimento, tá? A importância para o paciente e para o médico. Tem que ter uma busca constante da empatia, gente. Tome muito cuidado para não tornar-se meramente um técnico, que você acaba tratando as pessoas como um número ou como mais um. O paciente entra na sua sala, você nem olha nos olhos dele, não cumprimenta, não se mostra com a mínima simpatia. Tá? E aqui cabe a diferenciação entre empatia e simpatia. Simpatia, você dá um sorriso, você ser bacaninha com a pessoa. Agora, empatia não, você sentir a dor dela, você ter olhar o mundo pelos olhos daquela pessoa. De empatia, então, era isso. E agora eu vou falar com vocês sobre o perdão. Tá? O perdão, quando a gente fica magoado com uma pessoa e acaba não perdoando aquela pessoa, pode ter sido até uma situação grave realmente, tá? Mas você acaba não perdoando a pessoa. Quem é que está sofrendo? Faça essa reflexão. É a outra pessoa? Até pode ser que ela também esteja sofrendo. Mas quem sofre primeiramente é você. A partir do momento que você não perdoa, que você fica guardando aquela raiva, aquele rancor, cada vez que você revive aquela situação que você contou para uma pessoa, você viu que aquela fulana lá fez para mim? Você revive aquela situação, seu coração dispara de novo, pressão arterial sobe, seu rosto fica vermelho e você sofre tudo de novo. Eu até brinco falando com meus pacientes que você não perdoar o outro é você tomar um veneno
para matar uma outra pessoa. Tá? E de onde que eu tirei isso de falar de perdão e de gratidão? Isso eu tirei do consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que orientou ao uso da medicina e espiritualidade na prática clínica, tá? Como fatores de prevenção das doenças cardiovasculares. E um dos fatores de prevenção é o perdão e a gratidão. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, que até é uma forma de diminuir o sofrimento de todos. Tá? Então, olha lá, o perdão ele liberta. O perdão não faz uma outra pessoa correta ou melhor. Por exemplo, você foi assaltado, roubaram o seu celular. Se você perdoa aquela pessoa que roubou o seu celular, ela deixou de ser ladrão? Não, não deixou de ser ladrão. Mas quem é que ficou melhor? Você ficou melhor. Você parou de carregar esse peso grande, que você não fez nada errado, quem fez foi o outro. Você não perdoa então o outro, você perdoa por você. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, até quase o infinito você deve perdoar, porque só traz benefícios para você. O perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. Dalai Lama. Olha essa situação aqui, tá? Imagina essa menininha aqui, você falar para ela perdoar uma situação dessa, tá? O quanto é difícil, tá? E como perdoar? Como buscar esse perdão, se livrar desse peso, tá? Ter empatia, se colocando no lugar do outro. Mais uma vez a danada da empatia. Será que se eu tivesse na situação daquela pessoa, eu não faria o mesmo? É muito comum numa empresa, duas pessoas estão disputando para conseguir uma promoção e pode uma delas lá dar uma passa-pé e conseguir a promoção e deixar você para trás, tá? E você passa as vidas, às vezes, carregando esse rancor, essa raiva, essa mágoa, você perde a amizade daquela pessoa e tudo mais. Quando você tem empatia, você se coloca na posição da, será que se eu tivesse a oportunidade, essa é a palavra, de ter feito a mesma coisa, eu não teria feito? Não que isso seja correto, que você deva fazer, não, tá? Mas assim, será que eu não teria feito? Provavelmente sim. Então, daí você consegue ir deixando um pouquinho de lado e parando de vibrar de forma negativa com aquela pessoa. Porque quando você vibra de forma negativa, essa vibração volta, a lei da ação e reação, essa vibração ruim volta para você também e você fica se sentindo mal. Tá? Parar de alimentar um sentimento de ressentimento. Esse ressentimento é você ficar lembrando da situação. Sempre que encontra uma pessoa, outra pessoa, você conta: você viu o que aconteceu comigo? Você viu que como eu sou injustiçado, como isso, como aquilo? Deixa, não alimente esse ressentimento. Entender que a vida segue em frente, tá? E tem que buscar dar uma chance para si mesmo e até para outra pessoa. Deixa aquela pessoa seguir a vida dela. Se ela cometeu mal, ela vai responder por isso. Deixa que mais da frente vai ter uma pedrinha na vida dela ali. Não que você deseje o mal para outra, mas a lei da ação e reação, isso vai voltar para ela também. Sorrir mais, se sentir mais leve e em paz com a vida. Buscar isso, tá? E a gratidão. A gratidão é tão interessante que gratidão, às vezes, ela é confundida com uma boa educação, né? Não, eu sou grato. Toda vez que eu passo pelo porteiro do meu prédio, eu falo obrigado para ele. Eu agradeço. Obrigado pela caneta que você me emprestou. Mas isso é muito mais uma questão de educação sua do que realmente de uma gratidão. E nós temos que ter essa mudança de olhar para você ser grato no seu dia a dia a coisas pequenas, tá? Ao invés de olhar os problemas da vida, olhe para as bênçãos. A gente já nasce reclamando, né? Já nasce chorando ali. Olha as bênçãos, as coisas pequenas da vida. Todos os dias tem energia elétrica na minha casa. Eu tomo meu banho quente, eu assisto minha Netflix, eu faço as coisas que eu preciso com energia elétrica. Um dia que falta energia elétrica, você percebe o transtorno. Imagina se acabasse a energia elétrica agora, acabaria a aula, tá?
Mas nós agradecemos todos os dias que tem energia elétrica? Não. Mas quando falta, daí a gente dá o devido valor para a energia elétrica xingando, tá? Em vez de agradecendo todos os outros dias que tem. Então, ter esse novo olhar para as coisas boas da vida. E vocês acham que nós somos privilegiados? Eu me acho muito, mas muito privilegiado mesmo, tá? Por ter podido ter feito uma faculdade que eu queria, que era a faculdade de medicina, poder exercer a minha profissão, ter uma família. Isso não tem preço. Nós temos que ser gratos todos os dias e todos os momentos da nossa vida. E vocês fazem parte de uma minoria, de uma elite que tem a oportunidade de estar estudando, de se dedicar ao estudo. Não precisa nem trabalhar, os pais conseguem bancar vocês para vocês se dedicarem ao estudo, a se aperfeiçoarem, a ter um curso superior de qualidade. Então sejam gratos a isso. Quando tiverem com seus pais, agradeçam a eles. Pai, muito obrigado. Vocês não sabem o sacrifício que muitas vezes o pai faz, o quanto eles abrem mão da vida deles para poder nos dar essa oportunidade de estudarmos. E tem pessoas que reclamam, né? O tempo inteiro, ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Não, eu sei que vai dar certo. Tudo dá certo no final. Se não deu ainda, porque não chegou no final, não é assim? Então espera um pouquinho, vá fazendo as coisas corretas, adequadas, que vai dar certo. A vida nos dá mais do mesmo. Então, se você fica pedindo, fica falando, eu tô doente, eu sempre tenho uma dor nas costas, eu não tenho dinheiro, me falta isso, me falta aquilo, a vida nos dá mais do mesmo. Guarde isso para vocês. Se você reclama que não tem dinheiro, você não vai ter dinheiro mesmo. Tá? Não é que parei de reclamar, vai aparecer. Não, você vai ter que trabalhar, vai ter que lutar e tudo mais. Mas você muda a sua energia para conseguir aquilo que você quer. Tá? A gratidão é uma importante força transformadora na nossa vida. Eu tenho que ser grato a tudo que eu tenho e não ao que eu não tenho. Olha quantas coisas que eu tenho, gente. Quantas oportunidades na minha vida de fazer o bem, de auxiliar as pessoas. Mesmo a questão material, o quanto nós somos privilegiados. Mas veja o que você tem e não aquilo que não tem. Nada é banal. Aquilo que eu falei da falta da energia elétrica, né? Para você agradecer quando você tem as coisas. Fique contente com a situação atual. Quando você está contente com a situação atual, puxa vida, eu estou tão feliz nesse momento, mesmo com a pandemia, de eu poder estar dando essa aula para vocês, tá? O quanto eu sou grato de existir uma internet, de ter um computador, de ter uma webcam, de ter 31 pessoas do outro lado aí assistindo essa aula, tá? Prestando atenção durante 1 hora da vida de vocês nessa aula. Que seja uma pequena sementinha que eu consiga plantar no coração de vocês, que isso com certeza vai florescer no momento adequado, viu? E quando você é grato, isso dá uma sensação de pertencimento, de você estar participando de um grupo, de uma situação importante. Eu aqui, de participar da formação de futuros médicos. Olha que gratidão que eu tenho que ter para isso. Evitar viver do passado. Lembra que eu falei para vocês que aquelas pessoas que vivem só do passado ficam mais deprimidas? Ou a preocupação excessiva com o futuro. Tem que ter preocupação com o futuro? Claro que tem que ter preocupação com o futuro. Mas a preocupação excessiva vai levar à ansiedade. Isso tudo pode ser um tratamento tanto para depressão quanto para ansiedade. A pessoa que é deprimida, mostrar para ela não viver do passado. A pessoa que é ansiosa, calma um pouquinho, gente. Qual dia que existe? Existe somente um dia, o hoje. O ontem já foi e o amanhã nós não sabemos se haverá. Então preste atenção no hoje, viva o hoje. E a tal da mindfulness, que é a meditação de atenção plena, o que, que é isso? É você ter a atenção plena no momento presente. Através do quê? De você muitas vezes prestar atenção na sua respiração. A hora que venha qualquer pensamento, deixa aquele pensamento ir embora. Não
se apegue ao pensamento, deixe embora. Não é o momento de eu pensar nele agora, deixe embora. E volta a prestar atenção na sua respiração, no movimento presente. Isso traz inúmeros benefícios para a nossa vida. Tá? A gratidão leva ao equilíbrio. Tá? Eu queria só propor para vocês um exercício aqui. Não sei se alguém já perdeu R$ 100 ou R$ 50 que seja, ou se já ganhou R$ 100. Tá? O que causa maior dor, maior nem a dor, qual causa maior emoção, positiva ou negativa que seja? Você perder R$ 100 ou você ganhar R$ 100? É você perder R$ 100. O sentimento negativo, ele traz um peso muito maior na nossa vida do que o sentimento positivo. E nós temos que mudar isso. Nós temos que perceber que a positividade é que me dá o bem-estar, me dá mais saúde. Essa questão negativo e positivo, é só você ver os programas de televisão. O que dá mais ibope? É um programa que mostra violência, mostra dificuldades, mostra que não sei quem matou não sei quem, ou um programa que traz mensagens boas, altruístas? É claro que é o negativo. Ele tem muito mais ibope. Por isso tem tantos programas jornalísticos aí, de final de tarde, mostrando só coisa ruim, só dificuldades, tá? E nós, através da gratidão, podemos mudar essa balança aqui, fazendo o quê? O diário da gratidão. Se você puder, todos os dias, pega um caderninho e escreve, antes de dormir, por que eu fui grato hoje? Tá? No começo parece que você tem que ganhar na loteria, eu tenho que conseguir comprar um carrão importado para ser grato com a minha vida. Você vai percebendo, quando você vai exercitando esse diário da gratidão, que você começa a ser grato a coisas pequenas, tá? Puxa vida, eu sou grato por ter tido a oportunidade de dar essa aula hoje para vocês. Eu sou grato por ter essa energia elétrica. Eu sou grato por ter um prato de comida para eu me alimentar hoje. E vocês querem então o porquê disso, tá? Isso vai fazendo um treinamento que, sem perceber, você começa a ser grato às pequenas situações da vida, tá? Fica mais fácil ser grato com esse diário da gratidão, tá? Quanto você realmente está deixando de ser feliz em busca da sua felicidade, tá? Eu vejo muitos colegas que, assim, para comprar um carro novo, um carro importado, começa a fazer um monte de plantão, não vê os filhos crescerem, não convive com a esposa, vive estressado para conseguir uma casona, um carrão. Não que tenha nada de errado nisso, tá? Se você quiser ter seu carro, ter sua casa, ótimo, trabalhe honestamente, vai, consiga e compre realmente. Espero e desejo isso para todos vocês, mas tudo com ponderação, tá? Você não vai querer em 3 meses comprar um carro importado, que você vai ter que se matar fazendo plantão aí e deixar de ser feliz e deixar de ser feliz, deixar que aquelas pessoas que você ama sejam felizes também. A vida é feita de escolhas e a minha escolha é ser feliz. Nós temos que escolher isso, tá? Na incerteza do amanhã, aproveite para ser feliz hoje. Não, porque quando eu for médico, daí eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, daí eu vou viajar, vou ser feliz. Não! Eu quero ser feliz hoje. Quero, neste momento, buscar a minha felicidade. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês nessa tarde aqui era isso. É um momento, assim, uma aula de reflexão para vocês. Eu gostaria que vocês levassem para a vida toda essa preocupação com a saúde mental. Com a saúde física é até mais fácil, mas com a saúde mental, prevenindo o estresse. E uma das formas de prevenção, sem dúvida, é a espiritualização, mas não é a única. Nós temos que praticar atividades físicas, tem que ter um hobby, tá? Busque. Não, eu gosto de pintura, eu gosto de tocar o meu violão, gosto de fazer isso, aquilo. Procure outras atividades fora da medicina para ter uma válvula de escape, para você poder realmente se ajudar aí, tá bom? Então, eu queria só que eu respondesse, vocês conseguiram acompanhar a aula, foi tudo bem? Sim, professor, muito boa. Sim, muito boa.
Tá ótimo, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, o Caliel, que é o representante da turma, ele tem meu WhatsApp. E se precisar alguma coisa, aí eu estou à disposição, viu? Até eu queria aproveitar para convidá-los. Eu tenho orientado alguns trabalhos de medicina e espiritualidade. Se alguém tiver interesse, eu estou com algumas ideias para começar alguns trabalhos aí. Fala com o Caliel, pega meu contato e pode mandar uma mensagem. A gente podia aproveitar até esse momento da pandemia para poder começar algum trabalho aí, tá? Muito obrigado pelas mensagens aí, viu? Uma boa tarde a todos. Tudo de bom. Muito obrigada, professor. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.